Hoje eu quero falar sobre tentação. O desafio nosso de cada dia. Para quem está escrevendo aí, não é? Para os líderes de célula. Tentação, o desafio nosso de cada dia. Então você abre em Tiago 1. Tiago 1. E pede para Deus graça sobre essa palavra na sua vida. Tiago 1, 14, 15. A minha Bíblia é um pouco diferente da sua. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Olha aí. Nós vemos em Mateus capítulo 6, verso 3, vocês só precisam ficar anotando. Quando Jesus nos ensinou a orar todos os dias. Vamos orar a oração de Jesus agora? Então vamos lá, 1, 2, 3. Pai nosso, venha a nós, seja feita, assim na terra, o pão nos dai hoje. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Esta é a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos e a nós todos os dias, pois é um desafio que nos faz lembrar que precisamos orar e ter muito cuidado com as tentações. Paulo também se preocupou em escrever sobre esse tema na igreja de Corintos. A igreja de Corintos, capítulo 10, né? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: eu vou ler o 11. Diz assim: estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que está em pé, cuide ou veja que não caia. Aquele que está em pé, cuide que não caia. A Bíblia deixa claro que por trás de toda tentação estão as mentiras do diabo. Eu quero que você preste muita atenção sobre essa palavra nessa noite, porque ela vai alcançar você, irmãos, em pontos da sua vida que de repente você está sendo tentado, e ser tentado não é pecado, pecado é pecar. Nós temos uma única defesa sobre a tentação, é a verdade de Deus. O conhecimento dessas verdades se encontra na palavra de Deus e é fundamental para a nossa luta contra o mal. Eu quero definir para você o que é tentação. Tentação pode ser definida como esforço para persuadir, seduzir, induzir alguém a fazer algo sexualmente agradável e imoral. A palavra do Senhor fala lá no livro de Tiago que nós fomos atraídos e engodados. Usado por Tiago, essa palavra traz no original grego o simbolismo de uma pescaria. Quando você vai pescar, então quem gosta de pescar faz o quê? Coloca uma isca, joga um anzol e engana o peixe.
O peixe vem e nhaque, ele come a isca. E isso é o engodo, é o engano. E outra coisa, ele acaba sendo o quê? Morto, ele paga com a vida. Assim são os que desafiam as tentações. A tentação é como se fosse um engano, como se fosse um engano. Ela atrai, e depois que você pega, você automaticamente morre. Tome cuidado com a tentação. Às vezes você vai no shopping e você fala assim: ai, fiquei tentado em comprar aquela bolsa. As mulheres falam, né? Fiquei tentada, mas não comprei porque estava caro. Ainda bem que você não comprou, era um prejuízo para o marido. O marido sai, fala: eu fiquei tentado em comprar um carro. A mulher fala: é bom que você não compra mesmo, que é muito caro. Tentado, irmãos, a gente pode até ser, a gente não pode cair na tentação. Por que nós somos tentados? Tudo começa na vida daqueles que estão debaixo do governo de Deus. Tem um propósito definido para crescimento espiritual dos seus filhos. Por isso é que nós somos tentados. Deus quer fazer você crescer. Mas pastor, como é que o senhor vai falar um negócio desse, que Deus vai querer fazer eu crescer me tentando? Não, Deus não tenta ninguém. Deus deixa o diabo usar de armadilhas para você. E se você não prestar atenção, a tentação vai gerar em você o pecado. Não existe vida cristã que não passe pela tentação. Agora, por que nós temos que passar pela tentação? Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 João. 1 João é lá pertinho do Apocalipse. Por que nós precisamos ser tentados? E por que o diabo tentou Jesus após sair do deserto? Jesus nos deixou um exemplo muito bom nessa palavra. 1 João, capítulo 3, verso 3, 1 João 3, 8. 1 João, lá pertinho do Apocalipse, depois de Pedro. Está passando aí na tela. 3:8 diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, no céu, na terra e debaixo da terra, que Ele é o Senhor. Para que isso aconteça, irmãos, o diabo tentou tirar o foco de Jesus. Mas Ele nos deixou esse exemplo: enfrentar Satanás com a palavra. Você sabe que essa passagem de Mateus 4 diz que Jesus foi tentado no deserto depois de fazer 40 dias de jejum. Ninguém presenciou essa luta, ninguém viu essa luta. E eu estava escrevendo essa palavra, e na realidade ninguém presenciou a luta. As nossas lutas também não acontecem na frente dos outros. As nossas tentações acontecem quando nós estamos sós. O diabo, ele é tão esperto que ele não coloca a gente em situação de tentação perto de um monte de gente. As tentações que nos levam a pecar são quando nós estamos a sós. O que aprendemos com a tentação? Nós aprendemos que não podemos estar só sem que a mente esteja repleta da presença de Deus. Por isso, devemos orar, buscar, interceder, ler a palavra, guardar versículo, movimentar a nossa mente, encher a nossa mente com a presença gloriosa do Espírito de Deus, para que o diabo, quando nós estivermos a sós, não nos lance em tentações que não podemos vencer. E como devemos reagir diante de uma tentação?
usando a palavra. Jesus usou a palavra. Satanás usou a mesma estratégia com Eva. Ele mostrou a árvore, pegou o fruto, ela viu o fruto, ela viu a árvore, viu o fruto e comeu do fruto. Então veja bem, o diabo age em 3 áreas da nossa vida. A primeira área é a concupiscência da carne. Concupiscência da carne. A segunda é concupiscência dos olhos. E a terceira é a soberba da vida. Isso está em 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Satanás sempre tenta a gente em 3 áreas da nossa vida, irmãos. Primeiro, ele age sexualmente. Segundo, ele aplica a concupiscência da carne. Você veja bem, Jesus tinha 40 dias de jejum. É óbvio que ele, como homem aqui na terra, sentiu o quê? Diga, fome. Ele sentiu fome. Então o que veio o diabo? O diabo veio e abusou da concupiscência da carne. A concupiscência da carne, irmãos, é os nossos desejos. Ninguém, presta atenção, ninguém passa muito tempo sem comer, fazendo jejum, e depois não tem fome. É difícil isso. Nós temos desejo de comer após um jejum. O que fez Satanás? Ele aplicou a concupiscência da carne. É lógico, Jesus tinha jejuado. Ele falou o que para Jesus? Profetiza sobre esses pães, para que eles virem o quê? Pedras, para que eles virem o quê? Pães. Jesus repreendeu com a palavra e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás tentou desviar o olhar de Jesus, a vontade de Jesus através da fome. O tentador sabe que a carne não deseja ter sofrimento, irmãos. Ele sabe disso. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de padecer fazendo jejum. Mas Jesus usou a palavra para combater esta investida do diabo. A Bíblia fala que a concupiscência da carne não é só desejo sexual. Pode ser qualquer tipo de desejo carnal. Ambição, vaidade, ânsia de glória, desejo de vingança e cobiça por dinheiro. Qualquer um desses e outros mais que existem por aí é a concupiscência da carne. São desejos carnais que nós temos. Pastor, eu não posso ter desejo por dinheiro? Pode, mas o dinheiro não pode fazer de você um escravo. Eu não posso ter vaidade, pastor. Depende da vaidade. Se a vaidade for para atrair as outras pessoas, você está pecando. Você precisa se cuidar. Agora, vaidade é você querer ter mais para mostrar para os outros que você tem mais. Isso é vaidade. Ou então, passar e todo mundo fazer. Nossa, isso é pecado, irmãos. É uma área onde o diabo age na vida das pessoas. Vem para a igreja, tem que ficar bonita ou bonito para que as pessoas possam olhar. Isso é vaidade, irmãos. Isso é pecado. Você tem que vir para a igreja bonito porque tem que agradar a Deus. Segunda área, concupiscência dos olhos. Na realidade, Satanás usou um atalho para Jesus alcançar o objetivo. Ele pegou Jesus, levou no pináculo do templo, 150 metros de altura, da parte mais alta que tinha em Jerusalém. Lá em cima ele levou Jesus e disse assim: lança-te abaixo e você dará ordens, o Pai dará ordem aos teus anjos, e você não vai acontecer nada com você. Ele disse: sai, Satanás, não tente o Senhor teu Deus. Esse tipo de tentação sempre visa levar o cristão ao pecado da soberba.
Cuidado você que pensa que está lá em cima, porque de repente o diabo te colocou lá em cima e ele pode te jogar lá embaixo. Só que quando você está com Cristo, de lá de baixo ele te coloca lá em cima. É uma soberba espiritual. A resposta de Jesus deixou bem claro que para alcançar o seu objetivo, o caminho já tinha sido traçado por Deus desde a fundação do mundo. Então ele sabia que Jesus tinha já um caminho traçado, irmãos. Lembra de quarta-feira? O caminho que leva você para o céu é um caminho reto, não tem atalho. O caminho reto leva você em direção ao céu. Então não adianta você querer cortar caminho, ou então chegar lá na frente dos outros. Irmãos, não adianta. O diabo sabe que a nossa visão hoje é alcançar o céu, e ele tenta fazer você desviar desse caminho, com tentações, com atalhos. Mas nesta noite, nós precisamos fortalecer a nossa vida e dizer: sai, Satanás, não tente o Senhor meu Deus, e eu não vou tentar o Senhor através das suas ciladas. Temos que saber que o mesmo Satanás, usando a palavra de Deus muitas vezes, ele continua sendo a serpente, o inimigo, o tentador, o adversário. Irmãos, ele usa muitas vezes pessoas com palavras, e a palavra está escrita na Bíblia para tumultuar a vida das pessoas. Não deixe o diabo desviar o seu pensamento, a sua vontade. Muitas vezes nós temos visto pessoas usando a palavra para trazer outro tipo de ensinamento. Cuidado, irmãos. Você já foi escolhido desde a fundação do mundo. Vou repetir. Você já foi escolhido desde a fundação do mundo. Então o plano que Deus tem na sua vida já está traçado, mas o diabo quer tumultuar o seu plano. Terceira área, soberba da vida. Satanás propôs a Jesus que o adorasse e servisse. Ele propôs um acordo a Jesus. E Jesus deu uma resposta muitas vezes que nós precisamos dar para Satanás. Ele subiu lá em cima no templo e disse: tudo isso é teu, se me adorares e prostrar-se diante de mim. Jesus disse: só a Deus devemos adorar. Para trás de mim, Satanás. E Satanás o deixou, e a Bíblia diz que os anjos vieram e serviram. Veja bem, Jesus deu uma resposta que muitas vezes nós precisamos dar para Satanás. Infelizmente, quantas pessoas têm feito acordo com o diabo a fim de alimentar a sua concupiscência da carne e também a soberba da sua vida? Quantas vezes nós usamos de artimanhas para crescer, para ser melhor que os outros, para termos coisas que outros não têm, para mostrarmos que nós somos os melhores. Não tente Deus e só adore ao Senhor. Hoje eu estava vendo um testemunho do Christian Duran. É isso? Como chama? Chris Duran. Alguém viu no set? Lindo, irmãos. Eu fui numa conferência de louvor, eu, a Fabiana e mais algumas pessoas, e nós tiramos foto com ele. E ele disse uma coisa interessante que muito crente não tem coragem de dizer. Ele disse que o empresário dele disse assim para ele: se você continuar cantando gospel, eu vou destruir a sua vida. E ele se sentiu como numa gaiola. Ele disse que ele só dava alimento para ele que ele precisava, e o resto não tinha. A esposa dele disse que não tinha dinheiro para comprar uma garrafa de água. Foram dias, anos dessa maneira, mas ele continuou fiel ao Senhor. E sabe o que aconteceu? Hoje eu só lá, quando ele estava cantando lá, que ele cantou uma música muito linda, Jesus me ama, ele tem 14 shows para fazer. Deus tem cuidado dele de uma tal maneira, irmãos, que todo mês ele tem como cantar nas igrejas, ele tem como cantar em eventos. E uma coisa que me deixou muito alegre, o menino lá, o Geraldo, falou para ele assim: agora você está numa outra vida. Ele disse: olha, eu vou falar uma coisa para você e para todo mundo que está aqui, e eu sei que
toda nação está me vendo e todo mundo está contemplando, porque o seu programa vai para muito longe. Eu quero só dizer uma coisa: Jesus é a solução das nossas vidas. Irmãos, ele bateu 3 vezes o carro. A primeira vez quase morreu, a segunda foi perda material, a terceira também. O diabo tentou tirar a vida dele porque ele se posicionou. Quando nós nos posicionamos, o diabo vem com todas as armadilhas, principalmente com as tentações desse mundo. Mas precisamos estar alertas e conscientes de que a palavra de Deus, ela tem que permanecer na nossa vida como uma bandeira, levantada ao mastro mais alto e dizendo: só o Senhor é Deus da minha vida, e a Ele vou servir. Por que Deus permite que somos tentados, que sejamos tentados? A Bíblia diz que necessário seja que nós sejamos tentados. Essa afirmação não cai muito bem muitas vezes nos nossos ouvidos, né? Mas é uma verdade bíblica. Deus quer ver a profundidade do nosso compromisso com Ele. Isso está em Gênesis, capítulo 39, versículos 7 e 9. Quando José foi preso, qual era o compromisso de José? Salvar o povo de Israel. E ele continuou firme. Deus quer ver a profundidade do teu compromisso com Ele. Por isso Ele te tenta. Ele deixa o diabo te tentar. Ele quer ver a realidade da nossa fé. 1 Pedro 1,7. Ele quer ver a realidade da nossa fé. Ele quer ver se você está firme mesmo. Volta algumas páginas aí. 1 Pedro 1,7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redundante, em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Deus quer confirmação na realidade da nossa fé. Você realmente crê em Deus? Você tem fé que Deus pode fazer mudanças incríveis na sua vida? Você crê que Deus pode mudar a sua fé, pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, do tamanho de um Maracanã? Você crê? Deus precisa que você creia, por isso Ele te tenta. Deus nos tenta para ter consciência de caráter. Deus quer ver o teu caráter. Romanos 5, versículo 3. E não somente isso, mas também nós gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que tribulação produz perseverança, e a perseverança é a experiência, e a experiência é a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Deus quer consciência de caráter. Você precisa ser um crente decidido a servir a Deus com caráter, não mudar no meio do caminho. Quem está fazendo aula comigo lá em cima, responde para essa igreja aí: o que é caráter? Caráter, personalidade que nós criamos através dos dias. Vamos resumir isso aí, né? Para não ficar falando aquele monte de coisa. Deus quer consciência de caráter, consistência de caráter. Deus quer a dimensão do nosso amor, irmãos. Deus não quer um amorzinho pequeno, Deus quer a dimensão. Qual é a dimensão do seu amor? Ah, a minha vida. É verdade? É verdade? Mateus 4, 9 e 10. Só vou marcar o versículo. Deus permite a tentação para nos dar a oportunidade de fazer o bem. No caminho do amadurecimento espiritual. Cada tentação, ela se torna um degrau na nossa vida, não uma pedra de tropeço. Cada vez que você é tentado, irmão, e Deus vê que você permanece firme, Ele te sobe um degrau a mais. Porque quando você receber uma tentação diferente, você vai saber fazer o que a palavra de Deus fala para você fazer. É uma escolha que você tem, de fazer o bem ou de fazer o mal. Tentação é uma escolha.
Muitas vezes nós somos tentados a fazer o que não queremos fazer. Paulo disse: aquilo que eu preciso fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Deus permite que a tentação desenvolva a nós o fruto do Espírito. Isso tem que ver muito com maturidade cristã. Eu não gosto de ser tentado. É porque você não tem força para vencer as tentações. Provérbios 22:3 diz assim: o prudente vê o mal e se esconde, mas os simples prosseguem e sofrem a pena. Sejamos simples como a pomba e astuto como a serpente. Tem muito crente que cai na cilada da tentação do diabo e peca. E depois de pecar, a Bíblia diz lá em Tiago: depois que você pecou, você está condenado à morte. Tem uma Bíblia que diz assim, que Deus não permite que nós sejamos tentados. 1 Coríntios 10. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Irmãos, Deus me fez ver uma coisa interessante. Não veio sobre vós tentação senão humana. Não veio com esse negócio que o diabo que me fez tentar, o diabo que me fez pecar. E aí o diabo está lá no inferno, ele olha para Deus e fala assim: eu estou aqui, não fiz nada. Tentação, senão humana, carne, concupiscência da carne. Você gosta de pecar, é você que gosta, não é o diabo que está te tentando. Mas aí vem Deus e não te deixa uma tentação maior, para que você não possa suportar. Aí é diferente, aí vem o livramento do Senhor Jeová. Então, meu amado querido e minha amada querida irmã, quando eu estava ali sentado na minha sala ontem, quase a tarde inteira, antes de vir para os jovens, e hoje na manhã, das 9h30, quando nós saímos daqui até 11h30 da manhã, Deus foi falando ao meu coração, porque a tentação ela tem que vir, mas nós não podemos pecar. Então Deus permite que você tenha uma tentação humana, irmãos. Você gosta, você não vê a hora de errar. Domingo que vem nós vamos trazer a sequência dessa palavra e o final dessa palavra, que diz o seguinte: quanto mais você peca, mais você tem vontade de pecar. Quanto mais você erra, mais você tem vontade de errar. E isso te traz morte espiritual, te traz morte carnal. A Eva teve vontade de pecar. Não vem com esse negócio de que serpente. É lógico, irmãos, o diabo ele atua, mas se você retrucar, ele vai embora. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, como é que eu resisto ao diabo? Fazendo o que ele quer. Amém? Resistir é: sai para trás de mim, Satanás. Deus quer hoje abrir os nossos olhos. Deus quer entrar na sua mente hoje e fazer dela um alvo, porque a mente é como é que eu vou dizer? A mente é um lugar onde se cria coisas imagináveis, né? E isso faz com que Deus vê, o diabo não, mas Deus vê, e aí você está pecando contra Deus. Eu não peco fazendo, mas eu peco pensando. É pior, irmãos, porque você está pecando diretamente com Deus. Então eu posso pecar carnal, o problema é seu.
somente seu. A tentação, ela é uma arma poderosíssima usada pelo Satanás, porque ele sabe da nossa fragilidade. Crente precisa ter poder de oração, poder de intimidade com Deus no seu dia a dia, no seu TSD. Crente que anda com pessoas erradas nos lugares errados. Tudo isso eu vou falar domingo. Pessoas que fazem da oração um ponto de, eu tenho que orar, eu vou orar. Aí ora, não sabe nem porque está orando. Igreja, 2 semanas, Deus vem batendo nessa palavra. Olha o atalho, cuidado com os caminhos. Não ande pela direita ou pela esquerda, mas ande pelo caminho reto. Cuidado com a tentação. Você escuta uma palavra dessa e você vai para casa, o diabo automaticamente, irmãos, vai te colocar um monte de minhoca na tua cabeça. Vai te colocar um monte de besteira. Não tem nada não, isso aí é... Irmãos, domingo que vem você vai ver que nós pecamos nos mínimos detalhes. Então não custa nada você analisar com quem você anda, aonde você anda e o que você faz quando ninguém está vendo. Davi, irmãos, estava só, cansado da guerra, meio baqueadinho de cansaço de guerrear. Estava no sobrado da casa dele. Ele olhou lá para baixo e viu uma mulher. Ele não sabia quem era. Ele viu uma mulher tomando banho. Tomando banho em plena 3 horas da tarde. Ela deve estar com muito calor. Quem é aquela gatinha ali que está tomando banho? O diabo falou para ele assim: chama aqui, você é o rei. Você pode pegar quem você quiser aqui e trazer para dentro de casa. Ele falou: chama ela aí para mim, que eu quero conhecer ela. E conheceu. Por causa disso, irmãos, a sua casa e a sua vida virou um inferno. Cuidado com quem você pensa em namorar. Cuidado com quem você pensa em dar os seus filhos para a pessoa errada. Cuidado. O diabo tem caminhos que parecem ao homem direitos, mas são caminhos de morte. O cara é tão legal, Cida, não fala palavrão, bonito. O cara é fantástico. Quando casa, irmão, bate na mulher, é um carcamano, é um safado, para dizer a palavra certa. Quando namorava se mostrava uma coisa, depois que casa se mostra outra. Cuidado com o jugo desigual. Não sei nem porque eu estou falando isso, mas tudo bem. Cuidado com o jugo desigual. Ah, pastor, mas meu filho vai trazer ela, ou minha filha vai trazer ele para a igreja, e eles vão ser cheios do Espírito Santo. Cuidado, irmão. Tem que ser muito de Deus mesmo. Muito de Deus.